Olá, participantes do projeto Cidade Inclusiva. Eu sou a Tamires Silvestre, instrutora de artes, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que fizemos na última oficina. Lembramos de vários conceitos, e um deles foi o da simetria, que é algo que está presente no nosso dia a dia, na natureza, na arquitetura. Vimos um exemplo, que é o nosso corpo humano mesmo. E também há um exemplo simples da natureza, que é a borboleta. As asas dela são idênticas, de um lado e do outro também. Ou seja, as asas são simétricas. E a simetria também pode ser usada nas artes. E é isso que nós vamos ver hoje. Fora isso, nós vimos também um conceito chamado monotipia. Mono, tipia, cópia. Então, uma só cópia. Foi uma tática, né? uma prática de impressão muito simples, que foi criada lá no século XVII, em 1600, por um italiano, que viu a possibilidade de transferir de uma superfície lisa um desenho que ele tinha feito para uma folha, para uma página qualquer. Então, esse conceito é utilizado muitos anos. Ele traz para nós algumas possibilidades de imaginação. Então, vamos ver como isso funciona na prática? E para a nossa prática, vamos precisar de folhas brancas, podem ser folhas de caderno também, não tem problema. Vamos precisar de uma superfície lisa. Eu tenho aqui uma prancheta, mas você também pode usar um plástico mais durinho, ou pode usar também essas bandejinhas de isopor. E podemos utilizar tanto o lado de fora quanto o lado de dentro também. Vamos precisar de tintas, sejam elas que vocês tiverem em casa. Vamos precisar também de pincéis, e quem não tiver pincel não tem problema. A gente pode utilizar também cotonetes, esponjinhas ou uma escova de dente que você tenha em casa que seja bem antiga. Vamos precisar de um paninho para poder limpar os pincéis depois, água, uma bandejinha para a gente espalhar a tinta e também um rolinho para que a gente possa usar se não tiver uma reta, tudo bem? Vamos começar pela técnica da simetria. Então, escolham uma folha, dobrem-a ao meio, reforçando bastante aqui o vinco. Podem passar o novo vinco. E ao abrir, vamos ter dois lados simétricos, ou seja, dois lados iguais. Nós vamos escolher um dos lados. Vamos fazer uma figura, um desenho abstrato e fechar essa folha e ver o que vai acontecer. Lembrando que a tinta seca muito rápido no papel, então a ideia é já colocar a tinta, fechar e ver o que vai acontecer do outro lado. E quando estivermos com a folha fechada, é legal passar a mão por cima para que fique exatamente igual do outro lado, como estamos vendo aqui. E às vezes pode acontecer umas falhinhas assim. E isso quer dizer que a tinta que nós colocamos secou. Então, o que podemos fazer? Reforçar esse lugar, vamos passar um pouquinho mais de tinta e fechar de novo e ver se agora saiu igual pelos dois lados. Ainda ficou faltando um pouquinho de tinta, mas essa é a ideia. Vamos sempre reforçando, sempre o mesmo lado, para sair exatamente igual do outro lado. Agora sim. Então a ideia é colocar um pouquinho mais de tinta do que nós estamos acostumados a usar. Normalmente nas aulas nós pedimos para que vocês utilizem pouquinha tinta. Nessa tem que ser usado um pouquinho mais. Então eu vou fazer aqui uma outra figura, lembrando de usar um pouco mais de tinta, porque o papel ele suga muito rápido. E aí, vou fechar e ver o que vai acontecer do outro lado. E ao abrir, eu tenho aqui, novamente, os dois lados iguais. Se faltar um pouquinho, lembrem de reforçar. E aí está a técnica da simetria. Eu tenho aqui uns outros exemplos para mostrar para vocês.
Agora que nós já aprendemos sobre a simetria e praticamos, vamos para a monotipia. Eu posso começar com uma forma geométrica. Então eu vou fazer aqui um retângulo. Lembrando que aqui, na superfície mais lisa, a tinta ela vai demorar um pouquinho mais para secar. E lembrem sempre que se for trocar de tinta, de lavar o pincel. Agora que eu já fiz a minha forma geométrica, eu vou transferir essa forma para o papel. Então é uma ideia diferente da simetria, que você usa a tinta direto no papel. Aqui você vai usar diretamente na superfície lisa, depois colocar o papel sobre essa superfície e com as mãos ou com a próprio rolinho, a gente pode flexionar aqui para obter essa impressão. Olha só que legal, como foi borrado aqui, ele tirou exatamente a mesma forma. Se eu quiser fazer uma outra coisa, eu posso utilizar já a tinta que eu tenho na superfície ou eu posso adicionar outras cores a essa mesma tinta. Vamos ver como vai ficar? Como eu já tinha um pouquinho de vermelho aqui embaixo e eu peguei o amarelo, ele ficou meio laranja, né? E algo bem interessante é que a gente pode usar não só o pincel, mas a gente pode usar também um cotonete e fazer aqui uma outra forma geométrica. Então eu vou fazer aqui um triângulo. E aí agora eu vou fazer essa impressão para ver o que vai sair disso. Ou com as mãos ou com o rolinho. Vamos ver? E aqui saiu a forma geométrica. Um triângulo. Agora que vocês já sabem essas duas técnicas, bora praticar em casa? Lembrem dos materiais e lembrem também de registrar todos esses trabalhos e nos mandar nos grupos do WhatsApp. E espero vocês na próxima oficina. Um beijo!